Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos passear por mais um livro da Bíblia, Neemias, que fala sobre a restauração de Jerusalém. E no final deste episódio eu darei a resposta à pergunta 571. O livro de Neemias é uma das mais impressionantes histórias bíblicas da determinação de um homem em cumprir uma tarefa importante. É o último livro histórico do Antigo Testamento e descreve o trabalho de Neemias em motivar o povo em Jerusalém a reconstruir as muralhas que protegiam a cidade contra as invasões dos inimigos. O livro mostra também a preocupação de Neemias em proteger o povo contra outra ameaça, ainda maior, pois agiu para eliminar do meio dos judeus as más influências que os corrompiam. Para entender o trabalho de Neemias, precisamos nos lembrar do contexto histórico do seu trabalho. Mais de 90 anos antes do início desta história, o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias motivaram o povo a edificar o templo em Jerusalém. 80 anos depois da volta de Zorobabel, Esdras conduziu um grupo bem menor que retornou a Jerusalém com dois objetivos principais. Primeiro, ajudar no acabamento do templo. E segundo, ensinar o povo a ser fiel ao Senhor. Menos de 15 anos depois da volta de Esdras, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei persa Artaxerxes I, quando ele recebeu a visita do seu irmão e mais alguns judeus. Eles falaram da situação precária da cidade de Jerusalém, da falta de segurança devido às condições péssimas das muralhas da cidade, muralhas destruídas 140 anos antes pelas forças babilônicas. Neemias ficou angustiado com relatórios sobre Jerusalém e passou dias em jejum e oração antes de pedir ao rei a permissão para voltar e reedificar a cidade. Com a autorização de Artaxerxes, Neemias voltou e organizou o trabalho dos judeus para construir os muros. Com a determinação de Neemias incentivando e supervisionando o trabalho, o que não haviam feito em mais de 90 anos, foi feito em menos de 2 meses. Agora vamos considerar o conteúdo do livro de Neemias. Capítulos 1 e 2 falam da decisão de Neemias e sua volta para Jerusalém, onde avaliou a situação antes de falar com o povo sobre os planos para reedificar as muralhas. Capítulo 3 descreve a cooperação dos cidadãos no trabalho, mostrando a organização dos trabalhadores por Neemias. Capítulos 4 a 6 mostram como Neemias, com fé em Deus, superou uma série de desafios para completar a obra. Ele enfrentou ameaças de inimigos externos e conflitos entre os próprios judeus, para completar a obra em apenas 52 dias. Capítulo 7 registra os nomes das famílias que voltaram 90 anos antes de Neemias. Capítulos 8 a 10 relatam o trabalho de restauração espiritual, sob a liderança de Esdras, o escriba, o mesmo do livro de Esdras, e o próprio Neemias. A ênfase está no compromisso dos judeus em ser um povo santificado e separado das práticas e influências de povos que não serviam ao Senhor. Capítulos 11 e 12 falam sobre a população de Jerusalém e outras cidades de Judá e sobre a dedicação dos muros da cidade. Capítulo 13 ilustra as dificuldades práticas de se tornar um povo santo, falando das atitudes necessárias para corrigir abusos. Neemias tomou medidas para eliminar o comércio no sábado, o dia de descanso semanal, na lei de Moisés, e para purificar o povo da influência de casamentos condenados pela mesma lei. Neemias oferece um excelente exemplo de como confiar em Deus e, ao mesmo tempo, cumprir a responsabilidade dada ao homem. No exemplo deste homem, relatado no livro de Neemias, descobrimos mensagens que nos ajudam muito
em nosso serviço ao Senhor. E agora a resposta à pergunta 571. Você acertou a resposta? Filipe batizou um viajante que era oficial da rainha de qual país? Alternativas: A, Israel, B, Roma, C, Etiópia ou D, Egito. A resposta certa, alternativa C, Etiópia. Em Atos capítulo 8 diz, havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E pulando alguns versículos depois diz, então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então, a resposta correta, alternativa C, Etiópia. No próximo episódio, eu darei a resposta a esta nova pergunta, 572. No tempo dos juízes, quem matou Sísera, o comandante do exército do rei Jabim? Alternativas: A, Jael, B, Gideão, C, Débora ou D, Baraque. O livro de Neemias conta uma história rica de dedicação, de fidelidade, de organização de trabalho, mas principalmente de confiança no Senhor. Que tenhamos a mesma confiança para caminhar com Deus para a eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.